Neste exato momento, o destino de uma guerra inteira está sendo decidido por um homem exausto, em um porão sem janelas a milhares de quilômetros do campo de batalha. Ele não dispara um único tiro, mas sua vitória ou derrota selará o futuro do Oceano Pacífico. São 9h47 da manhã de 4 de junho de 1942. O comandante Joseph Rochefort está de pé, observando um mapa gigantesco. Cada ponto luminoso representa um navio americano, uma ilha de esperança em um oceano dominado pelo inimigo. Ele não dorme há 36 horas. Seus olhos queimam, vermelhos e doloridos por decifrar incontáveis mensagens japonesas. Suas mãos tremem, não de medo, mas de uma mistura perigosa de cafeína e fome. Nada disso importa. Nos próximos 90 minutos, um drama se desenrolará no céu sobre o atol de Midway. Bombardeiros de mergulho americanos, voando no limite de seu alcance, têm uma única missão: encontrar a frota japonesa. Se tiverem sucesso, a América tem uma chance de lutar. Se falharem, ficarão sem combustível sobre o mar aberto, e o Japão reinará supremo por uma década. Rochefort fez sua parte. Durante 6 meses de trabalho obsessivo, ele e sua equipe quebraram o código naval japonês, um código que o inimigo acreditava ser impenetrável. Ele sabe onde a frota japonesa está, quando vai atacar e com que força. Mas agora, seu conhecimento é impotente. A inteligência só se torna uma arma nas mãos dos homens que podem agir com base nela. Tudo se resume a isso: uma aposta desesperada baseada em segredos roubados do ar. Mas os americanos não sabiam que tinham um aliado inesperado: a arrogância de seu inimigo. Uma arrogância que os tornou cegos para o desastre que se aproximava. A confiança japonesa era uma arma, mas toda arma tem um ponto cego. Após o ataque surpresa a Pearl Harbor, uma onda de choque varreu o Pacífico, e o Império do Sol Nascente parecia uma força da natureza, imparável e onipresente. O mundo assistiu, chocado, enquanto as defesas aliadas desmoronavam uma após a outra com uma velocidade aterrorizante. Hong Kong caiu em 18 dias. Singapura, a fortaleza inexpugnável do Império Britânico, rendeu-se em 70. As Filipinas resistiram por 5 longos e sangrentos meses antes de finalmente sucumbir. Para cada avanço japonês, havia uma retirada americana ou aliada. O mapa da guerra era uma mancha vermelha que se expandia, engolindo ilhas, nações e exércitos. Essa série de vitórias ininterruptas alimentou uma crença perigosa: a da própria invencibilidade. O arquiteto desta maré avassaladora era o almirante Isoroku Yamamoto. Ele não era um estranho para a América. Havia estudado em Harvard e servido como adido naval em Washington. Ele entendia a capacidade industrial americana melhor do que qualquer um em Tóquio, e isso o assustava. Mas seu tempo nos Estados Unidos também lhe deu outra impressão, uma que se provaria fatal. Ele via uma nação de imenso poder material, mas liderada por homens que, em sua opinião, haviam se tornado moles, mais preocupados com o conforto do que com a arte da guerra. Ele os via como previsíveis, lentos para reagir e presos a rotinas de tempos de paz. Essa crença, essa subestimação fundamental do espírito de luta americano, tornou-se a pedra angular de sua estratégia. Ele dispersou suas frotas por milhões de quilômetros quadrados de oceano, convencido de que a inteligência americana era incapaz de detectá-los a tempo. Ele planejou ataques complexos, presumindo que a resposta americana seria sempre um passo atrás. E essa subestimação teve um preço em sangue, desde o início. Apenas algumas horas após Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, 2 contratorpedeiros japoneses se aproximaram do atol de Midway e iniciaram um bombardeio. O ataque foi conduzido com uma confiança quase casual, sem cobertura aérea ou apoio adequado. Eles esperavam pouco mais do que um susto. No entanto, encontraram o primeiro-tenente George Cannon. Uma granada japonesa atingiu seu posto de comando, estilhaçando sua perna e crivando seu corpo com fragmentos de metal. Seus homens, desesperados, tentaram carregá-lo para a segurança. Ele os repeliu. Por 40 minutos agonizantes, enquanto a vida se esvaía dele, Cannon permaneceu em seu posto.
dirigindo o fogo de sua bateria com uma clareza gelada. Seus tiros atingiram os navios inimigos, forçando-os a uma retirada humilhante. Ele morreu pouco depois da meia-noite, um herói solitário em uma noite de derrota. Os japoneses viram apenas uma pequena vitória seguida por uma retirada tática. Eles não viram o espírito desafiador que se recusou a morrer com ele. Eles venceram batalhas, mas ignoraram os sinais. O que eles não sabiam era que, do outro lado do mundo, em um porão úmido e frio, um homem que eles nem sabiam que existia estava prestes a transformar a maior força deles em sua fraqueza fatal. A arma secreta da América não era um novo tipo de navio ou avião. Era um homem que não se encaixava, um comandante que a Marinha nunca soube exatamente como classificar. Joseph Rochefort não tinha um diploma do ensino médio, mas possuía uma mente que via padrões onde outros viam apenas o caos. Ele se alistou como um jovem qualquer na Primeira Guerra Mundial e, através de pura genialidade, subiu na hierarquia. A Marinha, reconhecendo seu talento único, enviou-o ao Japão, onde ele mergulhou na língua e na cultura, aprendendo a pensar como seu futuro inimigo. Em 1941, ele comandava a Estação Haipo, um nome de código para um porão apertado, frio e sem janelas em Pearl Harbor. Era ali, no coração da inteligência naval, que a guerra seria realmente combatida. Sua equipe era tão heterodoxa quanto ele. Analistas, linguistas e, o mais estranho de tudo, músicos da banda do navio de guerra USS California. Rochefort tinha uma teoria. Homens que conseguiam ler partituras complexas e entender as nuances da harmonia e do ritmo tinham cérebros perfeitamente sintonizados para reconhecer os padrões ocultos em códigos inimigos. Ele estava absolutamente certo. O desafio deles era o código naval japonês JN-25B, uma fortaleza de cifras que se acreditava ser inquebrável. Antes de Pearl Harbor, a equipe de Rochefort mal conseguia arranhar a superfície, decifrando talvez 15% das mensagens. Mas o ataque mudou tudo. Movidos por um senso de urgência existencial, eles trabalharam dia e noite. Em abril de 1942, eles haviam alcançado o impossível. Liam 40% do tráfego. E nesse fluxo de informações, um padrão começou a surgir. Uma operação massiva, envolvendo múltiplos porta-aviões e uma força de invasão, estava sendo planejada. O alvo tinha um nome de código: AF. Para Rochefort, todas as pistas apontavam para um único lugar, o atol de Midway. Mas a milhares de quilômetros de distância, em Washington, os burocratas de alto escalão discordavam. Seus analistas, sentados em escritórios confortáveis, acreditavam que AF era as Ilhas Aleutas, no Alasca, ou talvez até mesmo a própria costa oeste americana. O almirante Chester Nimitz, o comandante de toda a frota do Pacífico, estava preso no meio. Se ele movesse seus poucos e preciosos porta-aviões para Midway e o ataque viesse em outro lugar, seria um desastre. Se ele dividisse suas forças, seria destruído. Um único palpite errado, e a guerra estaria perdida. Heróis como Rochefort e sua equipe trabalham nas sombras e suas histórias raramente são contadas. Eles mudam o curso da história sem que o mundo jamais saiba seus nomes. Quem você acredita que são os heróis desconhecidos do nosso tempo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você acredita que essas histórias de coragem silenciosa merecem ser ouvidas, junte-se à nossa comunidade. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que nenhum herói seja esquecido. Rochefort estava encurralado. Ele não podia provar que estava certo com os dados que tinha. Então, ele decidiu criar uma armadilha brilhante e perigosa, usando uma única mentira como isca, para forçar toda a Marinha Imperial Japonesa a revelar seu segredo mais mortal. Confrontado com a descrença de seus superiores, Joseph Rochefort sabia que os fatos não eram suficientes. Ele precisava de uma confissão, extraída do próprio inimigo, sem que ele soubesse. Para isso, ele não armou uma armadilha de aço e explosivos, mas sim uma armadilha mental, tão elegante em sua simplicidade que se tornava quase invisível.
O plano era audacioso: fazer com que Midway transmitisse uma mensagem de rádio em inglês claro, sem qualquer criptografia, para que o mundo inteiro pudesse ouvir. A mensagem seria deliberadamente mundana, o tipo de comunicação administrativa que normalmente se perde no ruído de fundo de uma guerra. Ela relataria que a usina de destilação de água da ilha havia sofrido um grave mau funcionamento. Midway, dizia a mentira, estava ficando sem água potável. A lógica por trás da isca era brilhante. A inteligência japonesa, conhecida por sua meticulosidade, certamente interceptaria e registraria essa informação. E por protocolo, eles a retransmitiriam para o quartel-general da frota, usando seu código naval supostamente inquebrável, o JN-25B. Se a equipe de Rochefort na estação Raipo pudesse interceptar essa segunda transmissão, a transmissão japonesa, e decodificá-la, a armadilha se fecharia. Se a mensagem codificada mencionasse que o alvo AF estava com falta de água, seria a prova definitiva que Washington exigia. Mas como se planta uma mentira na mente de um inimigo que se considera infalível? O risco era colossal. Se os japoneses por um instante suspeitassem de um engano, as consequências seriam catastróficas. Eles mudariam todo o seu sistema de códigos da noite para o dia. A estação Raipo, os olhos e ouvidos da frota do Pacífico, ficaria instantaneamente cega e surda, no exato momento em que a maior frota inimiga da história se aproximava. A alternativa, no entanto, era a paralisia. O almirante Nimitz, sem ter certeza, não poderia arriscar tudo. Ele aprovou o plano sem hesitação. Em 22 de maio, a mensagem falsa foi transmitida das areias de Midway. E então, o silêncio. Na estação Raipo, o ar ficou pesado. Cada hora que passava era uma tortura silenciosa, o som dos relógios ecoando como uma contagem regressiva para o desastre. Rochefort e sua equipe esperavam, ouvindo o chiado do rádio, vasculhando o éter em busca do eco de sua própria mentira. O que se passa na mente de um homem quando tudo o que ele pode fazer é esperar, sabendo que o silêncio pode significar o fracasso total? Então, após 48 horas de silêncio ensurdecedor, aconteceu. Um sinal foi capturado. Uma transmissão japonesa, criptografada em JN-25B. A equipe se lançou ao trabalho, a adrenalina substituindo a exaustão. Os músicos se tornaram decifradores, seus dedos dançando sobre as máquinas de tabulação, transformando grupos de números sem sentido em palavras. E então, as palavras se formaram na página. A mensagem era um relatório de inteligência para a frota combinada. Ela afirmava que o reconhecimento aéreo havia confirmado o alvo AF e, crucialmente, que AF estava relatando uma escassez de água potável. Rochefort pegou o pedaço de papel. Aquela folha continha o destino da guerra. Ele a levou pessoalmente ao almirante Nimitz. A prova era irrefutável. A emboscada estava pronta. O inimigo estava vindo direto para a armadilha. Mas a vitória exige armas. E uma das armas mais vitais de Nimitz estava quebrada, sangrando e a centenas de quilômetros de distância. O porta-aviões USS Yorktown, devastado na Batalha do Mar de Coral, precisava de 90 dias de reparos. Nimitz olhou para seus engenheiros e deu-lhes uma ordem impossível. Eles tinham 72 horas. A ordem do almirante Nimitz foi mais do que um desafio, foi um ato de fé contra a realidade. 72 horas. Em Pearl Harbor, o que se seguiu não foi um reparo naval, foi uma ressurreição industrial. 1.400 homens, civis e militares, desceram sobre o USS Yorktown como um enxame. O som ensurdecedor de martelos pneumáticos e rebitadeiras ecoava dia e noite, uma sinfonia desesperada de aço contra o tempo. O cheiro de metal queimado e ozônio de soldagem pairava sobre a doca seca. Eles não estavam apenas consertando um navio, estavam forjando uma arma a partir de destroços, sabendo que cada minuto economizado poderia ser a diferença entre a vitória e a aniquilação. Em 30 de maio, o Yorktown navegou para fora do porto, um gigante ferido, mas vivo, com equipes de reparo ainda a bordo, soldando vigas e fechando anteparas, enquanto o navio já se dirigia para a batalha. Em 2 de junho, os 3 únicos porta-aviões americanos no vasto Oceano Pacífico
se encontraram em um ponto no mapa designado com um nome que era mais uma prece do que uma coordenada. Ponto Sorte. O Enterprise, o Hornet e o recém-ressuscitado Yorktown. Juntos, eles representavam a totalidade do poder aeronaval americano. E eles estavam terrivelmente em menor número. A frota japonesa que se aproximava não era apenas maior, com 4 porta-aviões de frota, era imensamente mais experiente. Os pilotos japoneses eram os veteranos de Pearl Harbor, da Malásia, de Singapura. Eram os ases mais mortais do mundo. Muitos dos pilotos americanos, em contraste, nunca haviam visto combate. Um fato pouco conhecido é que, em meados de 1942, o eixo estava no auge de seu poder global. Enquanto a América se preparava para esta aposta desesperada, os exércitos de Hitler avançavam pela Rússia e Rommel estava às portas do Egito. O mundo livre estava perdendo em todas as frentes. O ponto sorte não era apenas um ponto no mapa, era a última linha de defesa. Na madrugada de 4 de junho, a espera terminou. Um avião de patrulha americano rompeu o silêncio do rádio com as palavras que todos temiam e esperavam: força principal avistada. A bordo dos porta-aviões americanos, o caos organizado explodiu. A ordem foi simples: lancem tudo. Mas a execução foi uma bagunça frenética. O plano de um ataque coordenado e perfeito, um golpe de martelo e bigorna, com bombardeiros de mergulho e torpedeiros, desintegrou-se na pressa de colocar os aviões no ar. Esquadrões se separaram, caças perderam seus bombardeiros. E os torpedeiros, voando nos lentos e obsoletos TBD Devastator, partiram sozinhos, em uma missão que todos no convés sabiam ser quase suicida. Liderando um grupo de 33 bombardeiros de mergulho do Enterprise, o comandante Wade McCluskey voava em direção a um ponto no oceano que existia apenas como um cálculo em um pedaço de papel amarrado à sua coxa. Navegar sobre o oceano em 1942 era uma arte sombria, uma mistura de bússola, relógio e instinto. Um pequeno erro de cálculo, uma rajada de vento não prevista, e um esquadrão inteiro poderia desaparecer para sempre sem deixar vestígios. Ele voou por horas, o sol batendo em seu cockpit, o zumbido dos motores um companheiro constante sobre o azul infinito. Às 9h20 da manhã, ele chegou ao ponto de interceptação. E não havia nada. Absolutamente nada. Apenas o reflexo do sol em um oceano vazio e indiferente. O silêncio no rádio era um grito. A frota japonesa não estava lá. Para os pilotos atrás dele, o olhar fixo em seu líder, o fracasso parecia total. O medidor de combustível de McCluskey havia se tornado um cronômetro para sua própria aniquilação. A lógica, o treinamento, cada instinto de sobrevivência gritava para ele virar, para levar seus homens de volta para a segurança do porta-aviões, enquanto ainda havia tempo. Mas ele sabia que os torpedeiros estavam voando para a morte naquele exato momento, acreditando que ele estaria lá. Sua decisão nos próximos segundos não determinaria apenas se seus homens viveriam ou morreriam, determinaria o resultado da batalha mais importante da história naval americana. No cockpit de seu avião, sobre um oceano implacável, Wade McCluskey estava no ponto sem retorno. O combustível era crítico. Seus homens estavam no limite. Voltar era a escolha segura, a escolha lógica. Mas algo o impedia. Ele pensou nos esquadrões de torpedeiros, homens que ele conhecia, voando para o que era essencialmente uma missão suicida para atrair os caças inimigos para longe. O sacrifício deles seria em vão se ele voltasse de mãos vazias. Em meio ao caos da guerra, ele se apegou à lógica fria. Se a frota japonesa não estava onde deveria estar, era porque algo a havia atrasado. E se não havia novos avistamentos ao sul, eles só poderiam estar ao norte. Foi um palpite educado, uma aposta calculada com a vida de seus homens e o destino da guerra. Ele virou sua formação para o norte. E então, às 9h55, um vislumbre de movimento. Um único navio branco, um contratorpedeiro, rasgando o oceano em alta velocidade. Era o Arashi, correndo para se juntar à sua frota depois de afastar um submarino americano. Para qualquer outro, poderia ser apenas um navio solitário,
Para McCluskey, foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Aquele navio não estava em uma patrulha aleatória, estava voltando para casa. McCluskey não hesitou. Ele mudou seu curso para seguir o rastro do contratorpedeiro. Foi a decisão mais importante de toda a Guerra do Pacífico. Às 10 horas e 15 minutos, após minutos que pareceram uma eternidade, ele viu. Primeiro, apenas linhas brancas na vastidão azul. Depois, as formas inconfundíveis de navios de guerra em formação. Eram eles. Os 4 porta-aviões da Força de Ataque Japonesa, navegando em uma formação arrogante, completamente inconscientes da tempestade que se formava acima deles. De sua posição a 19.000 pés, McCluskey olhou para o coração da Marinha Imperial Japonesa, e o que ele viu o deixou sem fôlego. Os convéses de voo estavam repletos de aeronaves. Equipes de terra corriam para rearmar e reabastecer os aviões para um segundo ataque a Midway. Mangueiras de combustível estavam estendidas. Bombas e torpedos estavam empilhados ao lado dos aviões. Os porta-aviões não eram fortalezas de aço. Naquele exato momento, eram bombas-relógio flutuantes, cada uma esperando apenas por uma faísca. Enquanto McCluskey se preparava para o ataque, do outro lado do campo de batalha, os esquadrões de torpedeiros americanos estavam sendo massacrados. Voando baixo e lento, eles foram recebidos por uma parede de fogo antiaéreo e enxames de caça zero. De 41 aviões torpedeiros lançados naquela manhã, 37 foram abatidos. Eles não conseguiram um único acerto. Parecia um sacrifício inútil, uma tragédia completa. Mas o sacrifício deles não foi em vão. Eles haviam feito exatamente o que precisavam. Arrastaram os caças japoneses para baixo, para o nível do mar, deixando os céus acima dos porta-aviões perigosamente desprotegidos. Às 10 horas e 22 minutos, McCluskey deu a ordem. Ataquem. Seus bombardeiros de mergulho rolaram e mergulharam, o sol brilhando em suas asas, parecendo gotas de prata caindo do céu. O mergulho foi caótico. Na adrenalina do momento, a doutrina foi esquecida e a maioria dos aviões mirou no porta-aviões mais próximo, o Kaga. O tenente Richard Best, liderando seu próprio esquadrão, viu o erro. Em pleno mergulho, a velocidades que ameaçavam rasgar seu avião, ele se afastou, sinalizando para seus alas o seguirem em direção ao segundo porta-aviões, o Akagi, o navio-chefe da frota. A primeira bomba de 1.000 libras atingiu o Kaga, rasgando o convés de voo como papel e explodindo no convés do hangar lotado. O inferno irrompeu. Segundos depois, a bomba de Best atingiu o Akagi no meio do navio, desencadeando uma série de explosões cataclísmicas. Quase no mesmo instante, bombardeiros de mergulho do Yorktown, chegando de uma direção diferente, atingiram o Soryu com 3 golpes diretos e fatais. 10 horas e 22 minutos. 10 horas e 26 minutos. Em apenas 4 minutos, o equivalente a 240 segundos, o curso da história mudou. 3 dos porta-aviões que atacaram Pearl Harbor estavam agora em chamas, transformados em piras funerárias para milhares de homens e o fim das ambições imperiais do Japão. A maré da guerra havia virado, não gradualmente, mas em um instante violento e decisivo. O almirante Chuichi Nagumo observava de longe, da ponte segura de seu novo navio-chefe. Onde antes havia orgulho e poder, agora havia apenas colunas de fumaça negra manchando o céu azul do Pacífico. Seus porta-aviões, as joias da coroa do Império, eram agora infernos flutuantes. Por 6 meses ele comandou a força naval mais temida do planeta, uma lança que havia perfurado o coração da América em Pearl Harbor e conquistado um império. E em 4 minutos, tudo se transformou em cinzas. A incredulidade era a única emoção possível. Como? Como os americanos, que ele considerava taticamente inferiores, apareceram no lugar exato, no momento exato? Para Nagumo, só havia uma explicação: sorte. Uma sorte cega e inacreditável. Ele não poderia estar mais errado. Ele não sabia que, a milhares de quilômetros de distância, Joseph Rochefort havia lido sua mente. Ele não sabia que cada movimento seu havia sido previsto, cada ordem interceptada, cada intenção desvendada. O que Nagumo chamou de sorte era, na verdade, o resultado de meses de trabalho exaustivo em um porão sem janelas.
o triunfo da inteligência sobre a força bruta. A notícia do desastre chegou ao almirante Yamamoto, o grande estrategista, a bordo de seu supercoraçado Yamato, a 600 milhas de distância, muito longe para influenciar a batalha. Sua complexa e brilhante armadilha para os americanos havia se voltado contra ele. Em desespero, ele tentou salvar algo da catástrofe, ordenando que sua poderosa frota de couraçados avançasse para uma batalha noturna. Ele esperava atrair os porta-aviões americanos para um combate de superfície, onde seus canhões maciços poderiam reverter o resultado. Mas os americanos, liderados agora pelo frio e calculista almirante Spruance, não caíram na isca. Eles haviam vencido a batalha que importava. Não havia razão para arriscar outra. Eles recuaram para o leste, deixando Yamamoto perseguir sombras. Em 5 de junho, a realidade se impôs. Yamamoto ordenou a retirada geral. A Batalha de Midway havia terminado. O custo para o Japão foi impressionante e insubstituível. 4 porta-aviões de frota, um cruzador pesado e o mais devastador de tudo, mais de 3.000 homens, incluindo a nata de seus pilotos de porta-aviões. Eram veteranos endurecidos pela batalha, homens que levaria anos para substituir, se é que isso fosse possível. Em contraste, os americanos perderam um porta-aviões, o heróico Yorktown, e 307 homens. A Marinha Imperial Japonesa, uma instituição que não conhecia uma grande derrota em mais de 3 séculos, foi quebrada não apenas fisicamente, mas psicologicamente. A aura de invencibilidade se desfez em 4 minutos de fogo e aço. A vitória foi absoluta. A maré da guerra no Pacífico havia virado de forma decisiva e irrevogável. Mas em meio à euforia da vitória, uma questão sombria permanecia. O que acontece quando a verdade é inconveniente para aqueles no poder? O que acontece com o homem que quebra as regras para salvar a todos, apenas para enfrentar a ira da burocracia que ele desafiou? Para Joseph Rochefort, o arquiteto silencioso desta vitória monumental, a batalha estava longe de terminar. Sua maior luta não seria contra um inimigo estrangeiro, mas contra o próprio sistema que ele havia jurado servir. A fumaça sobre Midway eventualmente se dissipou, mas as consequências da batalha redesenharam o mundo. No entanto, para os homens que forjaram essa vitória impossível, o futuro raramente seguiu um caminho de glória. O comandante Joseph Rochefort, o homem que leu a mente do inimigo e entregou a vitória a Nimitz em uma bandeja de prata, foi punido por sua genialidade. Sua ousadia em se reportar diretamente ao almirante do Pacífico, contornando a burocracia de Washington, foi vista não como eficiência em tempos de crise, mas como insubordinação. Ressentidos e enciumados, os oficiais em Washington o removeram da estação Hypo. O cérebro por trás de Midway passou o resto da guerra comandando uma doca seca flutuante, um exílio profissional deliberado. Ele morreu em 1976, um homem amargurado, acreditando que a nação que ele ajudou a salvar o havia esquecido. Décadas após sua morte, a justiça finalmente chegou na forma de medalhas póstumas, um reconhecimento tardio para um herói silencioso. Os heróis do céu também pagaram seu preço. Wade McCluskey, cuja decisão de continuar a busca mudou o curso da história, sobreviveu à batalha, mas com 52 balas em seu avião e um ferimento grave no ombro. Richard Best, o piloto que atingiu 2 porta-aviões em um único dia, viu sua carreira terminar abruptamente. Durante seu mergulho mortal, ele inalou gases tóxicos de um sistema de oxigênio defeituoso, um acidente bizarro que danificou permanentemente seus pulmões e o forçou a uma aposentadoria médica. Ele trocou o cockpit de um avião de combate por uma vida de luta silenciosa contra a doença. Midway foi mais do que uma batalha, foi um ponto de virada psicológico. Para o Japão, a derrota quebrou a crença em sua própria superioridade espiritual e marcial. Para os Estados Unidos, validou a aposta de que a inteligência, a coragem e a capacidade de adaptação poderiam superar uma desvantagem material esmagadora. A iniciativa da guerra mudou de mãos naquele dia, levando a longa e sangrenta estrada que passou por Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa. A lição final de Midway é atemporal. Ela nos ensina que a informação, saber o que seu adversário fará antes que ele o faça, é a arma definitiva.
A guerra não foi vencida por um destino manifesto ou por uma inevitabilidade industrial. Foi vencida em um porão, por homens que decifravam padrões, no ar, por pilotos que se recusaram a desistir quando confrontados com um oceano vazio, e no topo, por um almirante que estava disposto a apostar tudo em sua equipe. A subestimação, a arma que os japoneses empunharam com tanto sucesso no início, provou ser uma lâmina de 2 gumes que eles, no final, viraram contra si mesmos. A história de Midway é um poderoso lembrete de que as maiores batalhas da história são muitas vezes vencidas por heróis anônimos, longe dos holofotes. Qual parte desta história mais te impactou? A genialidade silenciosa de Rochefort, a decisão de vida ou morte de McCluskey ou o sacrifício dos pilotos dos torpedeiros? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é importante para manter viva a memória desses eventos. Se esta jornada pela história te emocionou e ensinou algo novo, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal para se juntar a nós na descoberta de mais histórias que não podem ser esquecidas. As guerras são vencidas por aqueles que entendem o inimigo melhor do que o inimigo entende a si mesmo.